Bem-vindos a uma das investigações mais abrangentes e detalhadas que já realizamos em nosso canal. A origem, formação, transmissão e impacto transformador da Bíblia Sagrada. Embarcaremos numa jornada épica através de milênios de história, culturas, línguas e tradições, para compreender como um conjunto de livros escritos por aproximadamente 40 autores distintos, em 3 continentes diferentes, ao longo de 1500 anos, se juntaram para a obra mais influente, controversa e transformadora da história da humanidade. Esta não é meramente uma exploração histórica ou literária. Veremos aqui uma investigação sobre a confiabilidade, sobre a autoridade divina, o processo de canonização dos textos, as complexidades de tradução e, acima de tudo, o poder permanente deste livro extraordinário para moldar vidas, culturas e nações. A Bíblia foi escrita aproximadamente entre o ano 1500 a.C. e o ano 100 depois de Cristo, e abrangendo contextos históricos radicalmente diversos, desde as cortes reais do Antigo Oriente Médio até as prisões romanas do primeiro século. Os primeiros escritos, tradicionalmente atribuídos a Moisés, o Pentateuco, surgiram durante o período do Êxodo, aproximadamente em 1400 a.C., enquanto que os últimos escritos do Antigo Testamento, como o do profeta Malaquias, datam do período pós-exílico, por volta de 430 a.C., refletindo as preocupações de uma comunidade reconstruindo sua identidade religiosa. O Novo Testamento, por sua vez, foi composto entre aproximadamente os anos 45 e 100 depois de Cristo, com as cartas de Paulo sendo os documentos mais antigos, e o Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos no final do primeiro século. Concluindo o cânon, a diversidade de autores é impressionante. A Bíblia foi escrita por pastores nômades, reis, profetas, sacerdotes, pescadores, um médico, um cobrador de impostos, um fariseu, intelectual e um dos irmãos de Jesus. Verificamos uma convergência improvável que testemunha a unidade sobrenatural do texto. Cada livro da Bíblia foi escrito com objetivos teológicos, pastorais e literários específicos, para públicos particulares, dentro de contextos históricos concretos. A Torá, conhecida também como os livros da lei, composta pelos 5 primeiros livros bíblicos, visava estabelecer identidade nacional, estrutura social e práticas religiosas para o povo hebreu recém-libertado da escravidão egípcia, funcionando como uma constituição nacional religiosa. Os livros históricos, de Josué até Ester, forneciam a narração e a interpretação teológica da história de Israel. Os profetas, de Isaías até Malaquias, operavam como críticos sociais e porta-vozes divinos em tempos de crise nacional, exílio e restauração. Os livros poéticos e de sabedoria, de Jó até o livro de Cântico dos Cânticos, abordavam questões existenciais universais, como o sofrimento, a adoração, a sabedoria prática, o significado da vida, além de entendimentos sobre amor e relacionamento. Já no Novo Testamento, temos os evangelhos que foram escritos para diferentes comunidades cristãs nascentes. Mateus escreveu para judeus cristãos, enfatizando o cumprimento profético. Já Marcos direcionou seu livro para a população romana. O médico Lucas escreveu para gregos, com um máximo de precisão histórica e universalidade nos seus textos, enquanto que o apóstolo João apresentou seu livro para a Igreja Universal, com toda a profundidade teológica necessária para alcançar seus corações. A transmissão textual da Bíblia através dos séculos constitui um dos fenômenos mais extraordinários da história literária mundial. Para o Antigo Testamento, os manuscritos mais antigos e completos antes de 1947 eram alguns códices escritos antes do ano 1000 depois de Cristo. A revolução ocorreu com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, por volta do ano de 1950, com sua datação entre os anos 200 a.C. e 70 depois de Cristo, que incluíam cópias de todos os livros do Antigo Testamento exceto o de Ester. A comparação entre esses manuscritos de 1000 anos mais antigos e os textos massoréticos, produzidos por escribas judeus entre os séculos 5 e 10, revelou uma fidelidade textual impressionante. Cerca de 95% de concordância textual, com apenas 5% de variações menores, como diferenças ortográficas e palavras sinônimas. Já para o Novo Testamento, dispomos de uma riqueza documental incomparável. Mais de 5.800 manuscritos gregos completos ou em fragmentos, 10.000 manuscritos em latim e mais de 9.300 manuscritos em outras línguas antigas. Os mais significativos incluem o papiro P52, com fragmentos de João 18, o papiro P46, com cartas de Paulo,
além dos grandes códices unciais que são escritos integralmente com letras maiúsculas. A primeira tradução significativa dos textos bíblicos foi a Septuaginta, feita por cerca de 70 estudiosos judeus em Alexandria, no Egito, por volta do século III a.C., que se tornou a Bíblia dos primeiros cristãos. No quarto século, Jerônimo produziu a Vulgata Latina, que dominou o Ocidente por 1000 anos. A reforma do século XVI impulsionou diversas traduções nativas, e hoje, a Bíblia Sagrada completa está disponível em mais de 700 línguas, tendo ainda algumas porções em mais de 3.300 idiomas e dialetos, alcançando aproximadamente 97% da população mundial. Porém, as complexidades da tradução bíblica são monumentais, exigindo equipes multidisciplinares de especialistas. As principais dificuldades incluem, principalmente, idiomas originais com estruturas linguísticas fundamentalmente diferentes, principalmente o hebraico bíblico, o aramaico, além da língua grega e o próprio latim, e gêneros literários diversos, exigindo diferentes abordagens tradutórias, narrativas históricas, poesias, literaturas de sabedoria, textos proféticos e apocalípticos, cartas e parábolas, cada um desses tipos requerendo um conjunto de métodos de tradução diferentes. No que diz respeito ao processo de aceitação dos textos bíblicos no decorrer da história, vamos entender que a canonização do Antigo Testamento ocorreu de forma orgânica ao longo de séculos. A Torá foi canonizada por volta do ano 400 a.C., tendo sido reconhecida como legítima, e aceita sua autoridade desde o período do Segundo Templo. Os livros dos profetas foram estabelecidos por volta do ano 200 a.C., enquanto que os livros poéticos e de sabedoria foram os últimos que entraram para o cânone do Antigo Testamento. Já o cânon do Novo Testamento foi sendo desenvolvido gradualmente, durante os primeiros séculos cristãos, com o reconhecimento inicial dos 4 evangelhos e das cartas de Paulo, já no segundo século. Dentre os principais critérios desse processo de aceitação dos textos do Novo Testamento podemos citar a autoria dos apóstolos, ou seus associados diretos, o uso amplo e a aceitação plena dos textos nas principais igrejas da época, a ortodoxia, ou seja, a conformidade dos textos bíblicos com a regra de fé apostólica, a inspiração dos autores, com o testemunho interno do Espírito Santo à comunidade, além do poder demonstrado nos textos, para transformar vidas. Alguns registros primitivos ajudaram os concílios a definir uma lista canônica dos textos aceitos pelas comunidades cristãs da época, como as citações dos pais apostólicos, Inácio, Policarpo e Clemente, e os escritos de Ireneu, Tertuliano e Orígenes. As principais diferenças canônicas entre as tradições cristãs estão centradas nos livros deuterocanônicos, enquanto que a Bíblia Católica Romana inclui 7 livros, de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, e o primeiro e o segundo livro dos Macabeus, além de acréscimos a alguns dos livros canônicos. As Bíblias ortodoxas incluem ainda o terceiro e o quarto livro dos Macabeus, o Salmo 151, a oração de Manassés, entre outras diferenças. Estas divergências históricas se originam principalmente da diferença entre a Septuaginta grega, que incluía estes escritos, e o texto massorético hebraico padronizado entre os séculos 6 e 9, que os excluiu. Os primeiros cristãos, incluindo os autores do Novo Testamento que citaram a Septuaginta, em mais de 300 textos, herdaram a versão mais ampla. Já a Reforma Protestante, guiada pelo princípio sola escritura, optou pela adoção do cânon hebraico mais restrito para o Antigo Testamento. A Bíblia seria a única autoridade final, infalível para a fé e a prática cristãs, e toda tradição ou ensinamento humano deveria ser submetido à sua autoridade. É crucial entender alguns pontos sobre os textos deuterocanônicos. Eles foram escritos no período intertestamentário. Eles também contêm material histórico e sapiencial valioso. Além de que esses textos não ensinam doutrinas contrárias ao restante da Bíblia. Como também as igrejas protestantes os têm considerado como úteis para estudo, ainda que não os aceitem como canônicos. E por fim, vemos que as diferenças presentes nesses textos não afetam as doutrinas centrais do cristianismo, como a Trindade, a encarnação, a expiação e a ressurreição, com relação à confiabilidade dos textos sagrados. A arqueologia bíblica moderna, iniciada seriamente no século XIX, tem fornecido confirmação impressionante do pano de fundo histórico das Escrituras, com diversas evidências importantes. A crítica textual demonstra que temos mais de 99% do texto do Novo Testamento reconstruído, com certeza, com o restante correspondendo a variantes, sendo principalmente questões ortográficas, ordem de palavras
ou pequenas omissões e acréscimos, que não afetam as questões doutrinárias. O Novo Testamento apresenta uma quantidade maior de manuscritos, mais próximos dos originais, e com melhor preservação do que qualquer outra obra clássica. E quando tratamos da doutrina da autoridade bíblica, devemos considerar diversos pilares interconectados. A autoafirmação de Deus. Temos cerca de 3.800 menções no Antigo Testamento para a frase, "Assim diz o Senhor". A segunda carta de Paulo a Timóteo afirma também, no capítulo 3, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, temos que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O impacto transformador da Bíblia tem sido documentado através da história. Santo Agostinho, por exemplo, se converteu no Jardim de Milão. Ao ler o texto da carta aos Romanos, no capítulo 13, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Já o reformador Martinho Lutero encontrou a doutrina da justificação pela fé em Romanos 1:17, porque nele se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Um dos motivos que desencadearam a Reforma Protestante. No século XX, movimentos como o Despertamento Galês e o avivamento da Rua Azusa, e as próprias transformações sociais, como o movimento dos direitos civis, liderado por Martin Luther King, tiveram suas influências e se fundamentaram essencialmente nas mensagens bíblicas. Hoje, estatísticas globais mostram 100 milhões de Bíblias são distribuídas anualmente. Estudos indicam que leitores regulares da Bíblia têm menores taxas de divórcio, menor envolvimento com o crime, maior engajamento comunitário e maior resiliência psicológica. Os testemunhos contemporâneos são diversos: vícios quebrados, depressões superadas, casamentos restaurados e propósitos de vida encontrados. Este poder existencial das Escrituras não é mágico, mas opera através dos mecanismos descritos em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Em uma era pós-moderna caracterizada por relativismo, ceticismo institucional e pluralismo religioso, a Bíblia mantém uma relevância surpreendente e diversificada. Como podemos tirar o máximo proveito das Escrituras Sagradas? Existe um jeito certo de ler a Bíblia? Bem, para nos engajarmos com a Bíblia de maneira transformadora, precisamos primeiramente escolher uma tradução adequada aos nossos objetivos. Seja para estudos mais aprofundados, seja para consultas rápidas dentro de uma linguagem mais moderna, porém, sempre é interessante comparar múltiplas versões para uma compreensão mais consolidada dos textos. Em segundo lugar, devemos considerar a utilização de princípios hermenêuticos fundamentais. O contexto histórico e cultural do texto nos ajuda a entender o mundo dos autores. O contexto literário nos revela conexões essenciais entre os textos e os tipos de argumentação dos autores. E o contexto canônico, que mantém o relacionamento de um determinado livro ou texto com toda a Bíblia como um todo. E, principalmente, devemos considerar o princípio da analogia da fé, que determina que a Escritura interpreta a Escritura. Em se tratando dos métodos de estudo das Escrituras, devemos escolher o nosso objetivo para determinados momentos e necessidades. Quando aplicamos as Escrituras na forma de devocionais, ela nos fornece orientações importantes para aplicação pessoal, em qualquer área de nossas vidas. Podemos também fazer um estudo temático, aprofundando nosso entendimento sobre alguma doutrina específica, através de toda a Bíblia. E ainda podemos fazer um estudo bibliográfico, analisando os detalhes de comportamentos e as experiências de vida dos diversos personagens bíblicos. Para concluirmos essa investigação, gostaríamos de fazer um convite muito importante. Não se contente com conhecimentos secundários sobre a Bíblia, os pensamentos e as opiniões de outras pessoas. Busque você mesmo o conhecimento diretamente das Escrituras. Construa você mesmo seu próprio entendimento da Palavra de Deus. Sejamos como os nobres bereanos de Atos 17:11, que receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Como declara o Salmo 1, versículo 2, o nosso prazer deve estar na lei do Senhor, e na sua lei devemos meditar de dia e de noite. Se esta investigação aprofundada ampliou sua compreensão da Bíblia, deixe seu like,
se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo.